o arquétipo necessário para você se adaptar em tempos de mudança e transformação naquele momento em que você deve fazer algo que você não sabe fazer muito bem ainda, mas é necessário mostrar serviço, é necessário convencer. Convencer, não enganar. Você está vendo que ali atrás tem um camaleão arquetípico aqui da América Central olhando para nós. E o camaleão fala pra gente com esse olhar: se não sabe, no caminho de aprender, finge que sabe. O que isso quer dizer? É muito difícil no caminho da gente, por exemplo, construir nossa inteligência, a gente conseguir manter um padrão. Às vezes a gente vai cometer deslizes, por exemplo, num novo emprego, num novo relacionamento. Então é importante que a gente finja, que a gente faça de tudo para se manter em um personagem. Repito, não no sentido do ser falso, mas no sentido de manter um padrão que prove para mim mesmo, para o mundo e principalmente para o meu cérebro, que eu consigo me transmutar. O camaleão, quando fica da cor da árvore, ele não é árvore, mas ele convence que é árvore. O camaleão, quando é da cor da terra, ele não é terra, mas ele convence que é. Nesse momento da tua vida, você precisa se convencer do quê? De que você é inteligente, de que você é esperto, de que você é ágil. Então começa imitando alguém muito ágil, começa modelando alguém que é absolutamente eficaz naquilo que você quer fazer. Então, por exemplo, se você está numa transição de carreira, se você está se adaptando a um novo momento de vida, finge que é. Mas vamos tirar a palavra fingimento, que é uma palavra muito simplista. Vibre como se você já fosse. Se você é uma pessoa um pouco lesada em relação a certas coisas, vibre num lugar onde você não seja e mantenha esse padrão. Porque a pior coisa numa transição de vida ou de carreira ou de relacionamento, ou em qualquer mudança, que uma crise, por exemplo, que a gente está vivendo, propõe é a gente oscilar. A gente precisa sim mostrar serviço. Repito, não é para provar nada a ninguém, mas é para nós mesmos. O camaleão ensina exatamente isso. O camaleão não é pedra, mas ele finge que é. Mas a pele do camaleão literalmente vibra na mesma frequência de cor do objeto com o qual ele se conecta. Não para se esconder, mas eu repito, para se adaptar às vezes a situações adversas. Não só as situações adversas, como eu falei, para se adaptar a um novo momento. Muitas vezes você entra, sei lá, numa nova equipe de trabalho, por exemplo, né? Quantas não são as pessoas que se sentem um pouco deslocadas diante de um novo trabalho? Ela vai precisar se adaptar, ela vai precisar agir como as pessoas que estão ali. Porque senão fica aquela coisa de as pessoas vão ter que me engolir. Não, ninguém tem que te engolir. Qualquer relacionamento, ou profissional, ou afetivo, necessita da sua adaptação. É o seu individual adaptado ao meio. Na crise que a gente vive atualmente, como é que eu posso servir ao mundo? Eu não tenho medo da crise, porque eu sou a crise. Como assim eu sou a crise? Ué, dentro da crise não existe a oportunidade? Me colocando como alguém que observa a crise de um lugar estratégico como o do camaleão, eu posso criar a partir daí uma oportunidade. Senão eu passo a ter medo. Se o camaleão tem medo da pedra, ele não se transmuta em pedra. Você não pode ter medo dos desafios que a vida te impõe, porque senão você vai fugir desses desafios em si. Você deve estar dentro do desafio e ao mesmo tempo fora, para compreender as oportunidades que estão aí. Nesse exato momento, você está precisando se adaptar ao quê? A alguma pessoa? A um novo relacionamento? A saída de um relacionamento porque você se separou? A uma mudança profissional porque você está sem trabalho? Portanto, o camaleão te faz atuar vibracionalmente como se você já fosse aquilo. É o que a gente sempre fala na lei da atração, né? Não vibra na escassez. Mas como não vibrar na escassez? Não é que você vai fingir que é uma pessoa próspera e que já tem muitos recursos financeiros. Você vai simplesmente observar, bom,
As pessoas que têm muito recurso, como é que elas agem? O que elas fazem? Principalmente como elas pensam. Muita gente acha que vibrar num lugar de abundância é ostentar o que não tem. Outro dia eu recebi até uma dúvida, né, muito legal aqui no canal, que dizia, ué, mas se eu for econômico, se eu não comprar o que eu quero, eu estou vibrando na escassez. Não, queridão, queridona, gastar mais do que ganha para ostentar o que você não tem é o que vai te fazer perder tudo. Por isso você não vai ter gratidão pelo que você tem naquele momento. É importante, ó, subiu ali um pássaro ali no camaleão, né? Porque o camaleão é pedra, então o pássaro não tem medo dele. Então quando eu me adapto, as pessoas inclusive, né, não tem medo de mim, das minhas reações, porque se eu tô numa relação, é para fazer a relação funcionar. E sempre que eu me permito ser, repito, menos do que aquela relação pede, eu vou frustrar a mim mesmo e aos outros, eu acabo sendo expelido, expelida daquela relação em si. Repito, seja essa uma relação íntima sua, ou seja essa uma relação de trabalho, ou seja a sua relação com o mundo atual, você precisa se adaptar. Então o camaleão na esfera da sombra, né, quando ele está no seu lado sombrio de arquétipo, aí sim, não é mais um se adaptar, mas sim um se esconder, é um levantar a guarda, porque como eu não quero me adaptar, como a minha cabeça é muito dura para mudar, o meu coração é de pedra, ó, o camaleão daí no negativo como coração de pedra, eu não me transformo, eu vou dar mole. Isso acontece muito, tá tudo bem, tá tudo legalzinho agora, então eu não vou me manter no padrão, não é assim? Até para fazer dieta, às vezes, nossa, eu luto muito contra a balança, né? Para fazer dieta é muito assim, eu tô chegando no resultado, eu deixo de vibrar num lugar, por exemplo, do ser mais magro, percebeu? E eu começo a vibrar no lugar que eu vibrava ontem, eu me permito comer, talvez o que eu não deveria. Quando eu tô num relacionamento novo, eu deixo de vibrar na competência necessária para estar nesse relacionamento, para ser quem eu era antes, meio distraído, meio distraída. E aí começa a dar muito ruim, tá bom? Vibre como se você já fosse, tá bom? Se adapte, porque às vezes se trata para eu jogar num time, repito, seja relacionamento, trabalho, etc, etc, eu preciso fazer parte daquele time com absoluta competência. E muitos, mas muitos mesmo, clientes que eu tenho de terapia, etc, etc, se sentem incompetentes e acabam não levando adiante uma relação profissional, uma parceria, um relacionamento que pode ser muito bom por baixa autoestima, por se entregar a antigos vícios de comportamento. Tá joia? Esse é o recado do camaleão. E você, o que você não sabia sobre o camaleão que eu te contei aqui hoje? Fica sempre atento às nossas lives de quinta-feira, que a gente sempre fala como colocar um arquétipo, tá bom? De maneira ativa e positiva, para que você ative mais a lei da atração. Toda quinta-feira no meu Instagram, que é o coloca um ponto, @o.provocador, tá bom? Que aí você já se inscreve, você já segue lá no Instagram, para não perder as lives de quinta-feira. Tá joia? Sempre às 9 horas da noite, horário de Brasília. Lembra de curtir, de deixar seu comentário, de compartilhar, né, com gente que talvez precise se adaptar. Você conhece alguém que está no emprego ou num relacionamento novo e às vezes se adapta por um tempo buscando transformação? Tem muita gente que acha que o camaleão vai levar, né? Ah, não, a minha personalidade vai mudar. Ué, se sua personalidade for mudar para melhor, qual é o problema? Não vacila. Então fica na chave do camaleão o tempo todo, porque às vezes um vacilo foi um momento muito gostoso ou uma situação muito gostosa a perder. Já aconteceu isso com você? Por falta de adaptação, você perdeu uma situação que poderia ser incrível? Conta pra mim no comentário. E eu tô adorando que vocês, né, aqui do canal estão cada vez mais assistindo os materiais sobre arquétipos, sobre lei da atração. Assiste essa playlist inteira. Essa playlist aqui que se chama Lei da Atração. Pô, vê todos os vídeos para você aprender esses conteúdos. Vai para o meu Instagram. Não vamos ficar apenas como se fosse pouco, mas vamos agregar ao tarô mais esses conteúdos. Então assiste a playlist toda aqui sobre Lei da Atração. Tenta fazer uma maratona, assistir uns 2 de uma vez. E também vai lá, como eu falei no Instagram, @o.provocador, tá? Que realmente vai te agregar muito para co-criar a sua realidade. Até o próximo vídeo.